até hoje eu não sei se essa chama é a chama que queima, que arde no coração, ou se esse chama vamos embora, gente, vamos para a célula. Casa do pastor é grande, irmão, cabe bastante gente. E a minha alegria e a da minha esposa, tenho certeza, é ver você lá conosco, amém? Na minha casa, quarta-feira, às 20 horas, são todos bem-vindos. Também eu tenho um recado aqui do Shaba Camp. Shaba Camp. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Essa é uma estratégia que Deus nos deu para trabalhar na vida dos jovens. Tanto os jovens que estão dentro da igreja, como na vida dos jovens que estão fora da igreja. Onde lá nós temos um período onde as pessoas vão se divertir, né, vão aproveitar aquele local maravilhoso que Deus já preparou para nós. E aí o que acontece? Também vai ter o período da adoração, da busca pelo Espírito Santo de Deus. Então, papai, mamãe, se eu fosse você, pegava o teu filhinho e envia, né, manda ele para o Shaba Camp e confia que Deus vai trabalhar na vida dele. Tem um vídeo? Tem um vídeo? Solta o vídeo aí para nós. Shaba Camp, a luz do mundo. Glória a Deus, aleluia. Shaba Camp, a luz do mundo, queridos. Então venha participar, nós temos um valor a princípio, R$200. Nós vamos na sexta-feira, né, no dia 3, esses jovens ficarão dia 3, 4 e 5 voltarão para o culto. Voltarão para o culto. Amém, amém, glória a Deus. Tem algumas pessoas que estão cooperando conosco pela primeira vez. Tem mais recado? Aleluia. Recado surprise? Então manda, vai. Salve, salve, galerinha aqui da Igreja Apostólica Porto Seguro. E é o seguinte, rapaziada, olha aqui, olha o tanto de bala que a gente tem, tropa. Nós vamos fazer um Shaba Camp, o bagulho vai ser louco, entendeu? Vai ser a galera pulando, a galera voando. E é o seguinte, nós vamos ter que vender tudo isso daqui, ó, domingo. E eu desafio todo mundo aí, ó, vender domingo isso daqui. A gente vai vender depois do batismo, certo? E a gente também vai vender quando acabar o culto. Nós vai estar lá na frente da igreja. Porque nós sabemos que o negócio é uma bênção. E sem falar que a bala é deliciosa, entendeu? Nossa meta é 1000 balas em um dia, entendeu? Ficou show. Biel, você é o cara, Biel. Ficou show de bola. Ficou muito legal, queridos. Tem mais algum recado antes que vocês me tesouram de novo? Não. Acabou? Ficou jóia, Biel. Ficou muito da hora. Então, queridos, ó, o que esses jovens estão fazendo? Você já percebeu o recado, né? Eles sabem da dificuldade para muitos, queremos levar o maior número de pessoas. Talvez você aqui, que seja, né, adulto, um empresário, eu não sei qual é a situação que você está vivendo. E de repente você fala, puxa vida, eu não vou, né, os meus filhos já cresceram, não estão mais nessa faixa de idade, mas de repente você quer abençoar alguém para ir nesse Shaba. Procura o Mateus e a Letícia, né, e semeia, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Porque tudo aquilo que você semear, certamente colherá. Amém, queridos? Aleluia. Nós temos aqui, né, eu vi aqui mais de uma pessoa, porém marcado, só nós temos aqui o amigo do Robson, o evangelista Luciano, está congregando conosco pela primeira vez. Deus abençoe a tua vida, querido. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém, 1ª vez? Que a gente bate o olho e fala, parece que eu nunca vi essa pessoa aqui.
E a gente fica assim, tem mais alguém? Não tem mais ninguém? Amém. Glória a Deus. Oi? Cauã, cadê você, Cauã? Deus abençoe a tua vida, Cauã. Seja bem-vindo. Aleluia. Sorte sua que você estava no cantinho, senão eu ia pegar você no colo aqui. Né, pastor Daniel? Pegava no colo, jogava para cima. Mas como eu sempre digo, todos são muito bem-vindos na casa do Senhor. Amém? Pastor Cleiton. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Você está aqui? Você veio hoje? Só o corpo? Só o corpo veio? Ou a alma e o espírito também veio? Glória a Deus, sua cabeça está aqui ou está lá fora? Meu Deus, dois tem certeza, o resto eu não sei. Está aqui ou está lá fora? Aqui, né? Glória a Deus. Queridos, eu quero falar para você um pouquinho sobre a importância de ofertar e dizimar. Você está aqui? Eu vou falar para você o porquê que isso constrange muitas pessoas. Sem reservas. Vou dar a você hoje um pouquinho de comida sólida. Você está aqui? Não vou te dar papinha mais não, você já comeu papinha demais. Você já está um bebê gordo. Alô? Ei, você está um bebê gordinho já. Bebê gordinho de 40 anos de idade. Que está achando que pode desfrutar do leite da mamãe por muito tempo. Alô? Agora você me olhou com aquela cara coisada. Quando Jesus voltar, escute isso. Você gostaria que ele dissesse para você: bendito, bendita do meu Pai, entra e goza da mansão que eu preparei para você? Oh, glória. Ou você gostaria de que ele dissesse para você: pô, você poderia ter feito mais? Você quer ouvir o quê? Alô? Escute isso, querido. Eu disse: Deus, não sei se o teu povo está pronto para ouvir o que eu vou dizer. Deus disse: te mandei dizer, então fale. Escute, querido, se você ouvir o que eu tenho para dizer, nunca mais você vai se sentir constrangido diante do Senhor por motivo algum. Você pode se sentir arrependido, você pode se sentir motivado, você pode se sentir encorajado, você pode se sentir poderoso em Deus, mas constrangido, nunca mais. Você está aqui? Provérbios capítulo 3. Pastor, eu duvido que eu nunca ouvi o que o senhor tem a dizer. Então tá bom, espera um pouco, ansioso. Depois você me fala. Provérbios capítulo 3. Não tem a ver com valores, tem a ver com princípios. Você está aqui? Glória a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Pastor, eu já li centenas de vezes. Alô? Seu coração está aqui? Você trouxe seu coração? Então vamos cultuar a Deus? Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio olhando para o espelho, ou seja, aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e se distancie do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos, duas coisas das quais o ser humano não viveria. Quando bebê, remédio para o umbigo, e depois de adulto, medula para os ossos. Escute. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10. Ah, que delícia. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Versículo 11. Filho meu, não rejeiteis a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Queridos, escute o que eu vou dizer a você.
Preste atenção, olha para mim agora por um instante. Se nós estivermos no poder da oração, Satanás não tem como nos atingir. Se nós estivermos no poder do jejum, nosso adversário não tem como entrar na nossa casa. Escute isso, por favor. Se nós estivermos fortificados no Senhor, na sua palavra, nós não poderemos perder de forma alguma. Mas, conhecendo a ganância do homem, escute isso, disse a você que não ia te dar leite hoje. Alimento sólido, para nunca mais você ficar constrangido na casa do Senhor e diante de Deus. Escute isso, por favor. Satanás arrumou a maneira de constranger o cristão junto com o ímpio. Como? Quando toda vez que alguém for falar sobre ofertar e dizimar, quando toda vez for falar de entregar, de doar, de dar algo para o reino dos céus, escute, nunca houve um povo, quando eu disse isso inúmeras vezes, você não entendeu. Nunca houve um povo, e desconfio que jamais haverá um povo, que foi tão próspero, que é tão próspero, e que será para sempre tão próspero quanto o povo de Israel, porque esse povo jamais foi constrangido quando o assunto era se render ao Senhor. Você está aqui? Escute o que eu estou dizendo a você. Hoje o antídoto que Deus dá a você vai mudar a tua vida quando esse for o assunto. Se algum dia você se sentir constrangido quando alguém falar de ofertar ao Senhor, e não a nós, e não a homens, você vai dizer o seguinte: eu faço pelo Senhor, e o meu Senhor é mais importante que qualquer outra coisa. E você nunca mais vai se sentir constrangido, e ninguém vai constranger você por motivo algum. Escute isso. Caim ofereceu algo bom, Abel ofereceu a primícia. Reis e homens ricos ofereceram fortunas, uma mulher ofereceu moedinhas. Eliseu ofereceu todas as suas juntas de boi. Eliseu ofereceu comida para um exército inimigo. Escute isso. Um jovem ofereceu o que tinha, 2 pães e alguns peixes. Pastor, por que você está falando de tudo isso? Porque não tem relação com quantidade, não tem relação com valor, tem relação com princípios e valores. O que é mais importante para você? O quão o reino de Deus é importante para você? Mas pastor, eu tenho tão pouco, mas eu amo a obra do Senhor. Então o Senhor conhece teu coração. Há pessoas que têm muito e pouco fazem pelo reino, porque não se importam com ele. Mas o que você faz pelo reino? O que você faz pelo reino do Senhor? Escute isso. Representa o seu amor. Mostra o quanto você ama. Eu estava na sala, escute, eu ouvi minha esposa conversando com a minha sogra, minha tia e algumas outras pessoas na sala, não me recordo de todo mundo. O Senhor me fez lembrar disso hoje. Não tenho o menor intuito de receber algum mérito por isso. Eu me senti envergonhado por isso. Escute, elas falavam sobre pessoas que são pedintes. Você está aqui? Eu vou dar um tempo para você, isso é muito importante. Amém? Elas falavam sobre pessoas que são pedintes. E eu ouvi minha esposa falar: aquele lá que está na sala sentado, o meu esposo. Esses dias uma mulher no trem pediu uma moeda para ele, ele viu que ela estava sem roupa, ele tirou uma blusa tão bonita que eu dei para ele e deu para a mulher. Eu fiz instintivamente. Não tenho o menor interesse de receber mérito por conta disso. Mas eu penso comigo, por que Deus me fez lembrar de tal coisa? Porque o que você faz por amor representa
você. Representa você. O que você faz pelo reino representa você. Honra o teu Senhor. Escute o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer. Escute. Se você soubesse, se você sentisse na tua alma e no teu espírito que o Deus que está aqui nessa noite tem o poder para abrir a porta do inferno e lançar qualquer ser humano que Ele quiser dentro no mesmo instante, qual é o sentimento que você teria? Se você soubesse nesse instante que nesse exato momento, o Deus que nós estamos aqui cultuando, prestando a Ele um culto, está curando pessoas de câncer nesse exato momento. Se você soubesse, ou se você entender o quanto esse Deus te ama, qual é o seu sentimento para com Ele? Qual vai ser o seu sentimento sabendo que Deus te ama muito mais que qualquer pessoa que você conheceu? Sabe aquele teu marido que faz de tudo por você? Aquela tua esposa que até doente se levanta para tratar você? Sabe? Ela não te ama, ele não te ama como Deus ama você. Queridos, se essa obra que nós estamos aqui fazendo provém do Senhor, se você acredita nisso, e certamente Deus vai te abençoar por conta disso, não deixe Satanás enganar você. Não tem a ver com valor, tem a ver com valores, tem a ver com honre ao Senhor. Jesus fez questão, escute isso, de nos dar o exemplo de uma mulher que tinha um pouco, mas aquela mulher amava tanto o reino, aquela mulher amava tanto a casa, aquela mulher amava tanto a Deus e ao Senhor, que ela queria fazer alguma coisa. Peça ao Senhor que nunca mais você se sinta constrangido. Peça ao Senhor que nunca mais ninguém te diga o que você deve e o que não deve fazer com relação ao seu amor para o Senhor. Não tem a ver com valores, tem a ver com o quanto você ama o Senhor. Se você o ama, você faz, e o faz com alegria. Você está aqui? Porque Deus ama aquele que assim o faz, que o faz por amor e não por constrangimento. Você está aqui? Se coloque de pé. Queridos, nós temos algumas formas. Hoje em dia o pessoal não anda mais com dinheiro vivo, né? Eu mesmo não sei o que é isso. Eu gosto sempre de fazer no Pix, tem o Pix salvo. Eu que posso ofertar? Posso. O cartão de crédito? Posso. Pastor, eu posso passar a maquininha e fazer uma oferta? Pode. Queridos, essa obra, ela é sustentada em primeiro lugar pelo Senhor. E em segundo lugar, queridos, pela oportunidade que o Senhor nos dá de dizimarmos e ofertarmos. O quanto você o ama. Escute, nós vamos pregar o Evangelho do Senhor nessa casa. Até quando, pastor? Até quando Deus quiser. E o Senhor te convida a participar. Todas as formas, como você puder, com o seu coração. Você está aqui? Eu quero orar por você, que eu tenho uma oração direcionada para você. Você pode fechar os olhos por um instante? Senhor, louvado seja o teu nome. Nada é mais importante, Pai, nessa terra para nós do que adorar ao Senhor. Pai, se algum momento, ou nas vezes que nos sentimos constrangidos, porque há homens avarentos e egoístas, Pai, que lutam contra aqueles que te amam de verdade, tentando nos constranger com sua teologia maligna, tentando nos constranger, Pai, com o seu egoísmo barato, com a sua ganância. Mas, Senhor, hoje o Senhor nos deu uma palavra que constrange Satanás, que constrange o mal, dizendo que nós, Pai, mostramos o quanto amamos o Senhor. É quando vemos o quão importante é a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, entregar ao Senhor. Pai, retira do nosso meio o espírito de Caim, Pai, que considerava o Senhor segundo e terceiro plano, mas que seja avivado em nós o Espírito Santo que nos lembra de Abel, o Espírito de Abel, que em primeiro lugar vem o Senhor. O mais importante é a vida eterna e não essa vida tão passageira, porque a tua palavra diz, Senhor,
que os nossos celeiros vão transbordar. E o Senhor vai fazer coisas incríveis no nosso meio. Deus, em nome de Jesus, repreenda Satanás, esse mentiroso enganador. Que ele caia por terra e seja envergonhado, Pai. Mas que o teu povo não se esqueça de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu fazer. E que nós possamos, em nome de Jesus, ter um coração voltado para o teu reino. Porque de fato, nunca nos faltará nem coisa pequena, nem coisa grande. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você está aqui? Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Desculpe tomar um pouco do seu tempo, mas enquanto eu orava, Deus disse uma coisa ao meu coração. E eu vou dizer a você: não se preocupe. Faça aquilo que a igreja fez ao longo dos anos. Sempre orar para que Deus de alguma forma encontre o coração dos presidentes que passaram pelo país e pelo mundo. Ore para que Deus faça aquilo que Ele quiser fazer. O coração do rei, do líder, do presidente está nas mãos do Senhor, sendo ele mau ou bom. Se Deus quiser, Deus o obriga a fazer o que ele bem entende. Por isso não se preocupe demasiadamente, confie no Senhor. Enquanto o Egito pegava fogo, Deus fazia o seu povo prosperar. Deus vai cuidar de você, amém? Por isso sai do seu lugar quem trouxe uma oferta. Quem não trouxe, gostaria de pegar o envelope e vir até aqui, entregar no altar, faça isso. Pastor, eu não trouxe, eu quero trazer uma nova oportunidade. Eu posso pegar o envelope para receber essa bênção? Pode sim. Recebe essa bênção. Deus sabe o que está no seu coração. Deus ama aquele que faz e o faz com alegria. Se você quiser ofertar de outra forma, é só procurar um dos obreiros. Eles vão te ajudar a te orientar. Que Deus abençoe você e a sua casa. Amém? Meu Pai. Amém, Deus é fiel. Queridos, tem algumas pessoas que trouxeram suas ofertas de cereais, né? Quem trouxe vai vir até o altar, pode vir, nós vamos orar e receber, em seguida vamos liberar os nossos pequeninos, aleluia, amém, pode vir, querido, não se acanhe não, eu sei como é que é uma guerra, mas nós louvamos ao Senhor pela vida dos amados, amém, Deus abençoe. Amém? Você pode estender as suas mãos? Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida desses queridos, Senhor, que foram tocados pelo Teu Espírito e que assim, Senhor, trouxeram uma parte, Senhor, daquilo que haviam nos seus aposentos. Que o Senhor traga uma grande multiplicação, que não haja falta nem de coisas pequenas, nem de coisas grandes. E que assim, Senhor, esse alimento possa também suprir a necessidade dos mais necessitados. Que o Senhor traga a multiplicação. Agradecemos assim e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Os obreiros podem recolher. Agora nós vamos liberar os nossos pequeninos. Cadê os irmãozinhos que vão para a salinha? Cadê as irmãzinhas? Oh, Jesus amado. Aleluia. Amém, queridos. Amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos nas Tuas mãos, Senhor, a vida dos pequeninos, assim da mesma maneira a vida daquelas que estarão à frente desse trabalho nessa noite. Os abençoa, Senhor, para que esse propósito possa verdadeiramente alcançar o objetivo principal, Senhor, que é ensinar os pequeninos, Senhor, no caminho que deve andar. Por isso nós repreendemos todo espírito de pedofilia, declaramos que contra eles não vale encantamento, que eles cresçam, Senhor, no conhecimento e na graça da Tua palavra, e os liberamos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo de número 17. Aleluia. Gálatas 6, 17. Eu sei que algumas pessoas estão sabendo, mas nessa manhã nós tivemos batismo, né, na minha casa, e nós tivemos os nossos varões valorosos que desceram as águas, tomaram a decisão mais acertada das suas vidas, mas sabemos também que começa-se uma grande batalha. Então, assim que o meu Senhor
continue cuidando de cada um de vocês. Amém? Gálatas 6, nós vamos ler o versículo 17. Quem já encontrou, diga amém. Amém, glória a Deus. Versículo 17 diz assim, nessa tradução: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Somente esse versículo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te damos graças e bendizemos ao Senhor pela tua bendita e santa palavra. Senhor, agora que a tua igreja possa estar preparada também para receber, Senhor, a sua porção, para que quando nós terminarmos este culto, quando nós sairmos, Senhor, nós possamos sair melhor que quando nós entramos. Por isso, abre, Senhor, em cada um de nós um local especial para essa bendita semente. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse texto que nós acabamos de ler, de Gálatas 6,17, Paulo, ele está, na verdade, tendo um diálogo, né? E o que está acontecendo? Ele estava pregando para os irmãos de Gálatas. Acontece que quando ele começa a pregar essa palavra, ou por conta dele estar pregando a palavra de Cristo, ele começa a sofrer uma grande perseguição. Agora, a parte mais interessante aqui, e para você que já caminha com Cristo, acho que não deve ser tão surpresa assim, Paulo, ele estava tendo uma oposição, mas não das pessoas para quem ele estava pregando. Paulo, ele sofria uma grande oposição justamente dos judeus, que seriam chamados aqui, né, de seus, ou a sua própria família. E eu imagino aqui, né, quantas vezes você que disse para alguém do seu lar, ou talvez no início da sua conversão, que você foi falar que você havia entregue a sua vida para Jesus. Eu começo a imaginar quão grande foi a tua perseguição, porque isso me remete ao meu passado. Eu me lembro muito bem do dia que eu chego em casa após eu ter me batizado e vou conversar com a minha família, que não era nada fácil, né? Eu venho de uma família espírita católica, na verdade mais espírita católico, mas enfim, eles tinham lá os seus conceitos. E quando eu chego na minha casa e eu vou falar, né, para a minha família, para os meus irmãos, para a minha irmã, a primeira barreira que eu tenho é falar assim: Pedrinho, e agora? Como é que vai ser? Eu lembro da minha irmã falando isso. Ela falava assim: quer dizer que agora você vai estar na praça tocando bumbo? E eu falei: what? Que conversa é essa? Você por acaso já viu algum crente na praça tocando bumbo? Hã? Mas eu não sei por conta do que. Esse era o conceito que a minha família tinha, e eles estavam bastante preocupados. Mas isso aí é pouco perto da conversão dos meus sobrinhos Daniel e Diogo, que quando se convertem, né, e eles começam a tomar atitudes de alguém que havia se convertido, começa-se uma grande barreira lá. Eu confesso também que aqueles dois meninos, quando eles se converteram, né, Paulo, eles andaram fazendo coisas muito diferentes, né, ou que nem sejam tão diferentes, mas com muita intensidade, a ponto de deixar a família, né, a minha irmã, preocupada, dizendo: pelo amor de Deus, vem aqui fazer uma oração deles ou com eles, porque foi feita uma lavagem cerebral neles, e eles estão ficando doidão. Eu falei: irmã, fica tranquilo, não tem nada, né, de anormal, mas eles verdadeiramente, eles estão vivendo aquilo que a gente chama, né, aqui a igreja nós conhecemos como o primeiro amor. E que alegria desse período do primeiro amor, não é verdade? Onde você tem aquela pureza, você quer falar do evangelho para todo mundo, mas nada demais você passar pelo primeiro amor, e daqui a pouco eu vou falar também sobre isso, mas a importância de você entender que nós não podemos ficar no primeiro amor. Embora eu sempre costumo dizer que não existe essa história de primeiro amor, existe o único amor, ou o amor verdadeiro de Deus por nós, e esse amor realmente, como o próprio Paulo depois ele diz que esse amor me constrange, que faz com que eu fique envergonhado, que embora eu seja tão pecador, o Senhor continua me amando desesperadamente. Agora Paulo, ele está aqui, irmãos, né, vivendo esse momento. Acontece que ele entra numa discussão, se depois você quiser ler Gálatas 6, acho que a partir do versículo 10, mais ou menos 10, 11 ou 12, vai começar essa parte onde Paulo está conversando com os judeus, e lá está tendo uma grande discussão,
E eles estão preocupados com a tal da circuncisão, que na verdade era uma marca na carne, era uma marca que eles faziam. E agora eles estão perseguindo Paulo, porque Paulo, ele começa a pregar essa palavra e ele começa a dizer que a circuncisão não era tão importante, porque haviam aqueles que eram da circuncisão, porém não estavam guardando a lei, eles não estavam obedecendo a palavra. Então Paulo chega um momento que ele está já, sabe assim, no limite, e aí ele fala, ó, quanto ao mais, ninguém me moleste. Em algumas traduções, eu até tive a oportunidade de ler algumas, eu acabei não copiando, mas ele fala assim, ó, que ninguém me perturbe, que ninguém me provoque, que ninguém implique comigo mais por conta disso. Ou seja, ele está encerrando esse assunto, e ele vai dizer, por quê? Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E essa marca de Cristo, essa marca, ela tem uma palavra, que ela tem a raiz, uma outra palavra que fala sobre queimar. Isso aqui é tremendo, porque ele estava dizendo, né, eu tenho aqui, ninguém me moleste porque eu trago no corpo, né, ele estava dizendo, meu corpo é marcado e eu queimo por Jesus, oh aleluia. Só que deixa eu falar algo para você, esse queimar ainda, não é nesse sentido, é porque antigamente, as pessoas para marcar algo que lhe pertenciam, eles marcavam com ferro, eles aqueciam ferro e era muito comum, eles queimavam, eles marcavam os animais. Hoje a gente tem mais ou menos uma noção, porque a gente vê o gado, não é assim? Alguns gados que tem aquela marca que é queimado, então fica no couro aquela marca. Mas os escravos daquela época, eles também eram marcados, e eram marcados da mesma maneira. Eles traziam essa marca. Então Paulo, ele está usando uma palavra que traz uma conotação, como eu sempre digo, sempre além daquilo que nós imaginamos. Então muitas vezes você pode pensar, Paulo, que marca que era essa? Né? E ele fala, eu trago a marca que eu sou propriedade de Jesus. É como se ele tivesse, olha, eu tenho uma marca, eu fui tatuado, eu fui marcado, e eu pertenço ao Senhor. E aí por conta dessa fala é que está tendo toda essa briga. Então, muitas pessoas confundem, né, essa experiência com emoções. Como eu falei, acabam se misturando com aquela história do primeiro amor. Porque viver o primeiro amor, queridos, deixa eu falar, é algo maravilhoso, né? Aquela pureza, aquela alegria. Acontece que se você só viver da emoção e você não passar talvez por lutas, por dificuldades, né? Por situações que muitas vezes vão trazer um desconforto na tua vida, você não cresce. E é uma realidade. Então, quem não passa por uma experiência como essa, uma experiência verdadeira, ele não tem, né? Ele não percebeu o que ele está vivendo. Então, de repente, muitas pessoas caem na fé, param de servir ao Senhor, porque não tiveram experiências. Acharam que servir a Deus, né, estar na casa do Senhor era um mar de águas, mar de águas tranquilas. Só que a realidade é muito diferente. E eu, como pastor, eu preciso te esclarecer algo, porque senão muitas pessoas começam a vir para a igreja por conta daquilo que as pessoas dizem que vão ser oferecidas. Você vai para a igreja e Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar um carro, uma casa, um namorado, um marido. Muitas pessoas vêm na casa do Senhor atrás dessas coisas, mas a realidade é que o Senhor pode até te dar, porque é impossível você estar perto do abençoador e não ser abençoado, não é? É impossível. Você está na casa de Deus, você está na presença de Deus, as coisas começam a acontecer. E aí, pela obediência, pelo temor a Deus, pela fidelidade, o Senhor começa a derramar. E eu costumo dizer para as pessoas que não tenham pressa, porque muitas vezes você só não está vivendo aquilo que você gostaria, porque você ainda não está preparado para aquilo. Então, viver essas lutas e essas dificuldades, né, essas experiências, são elas que vão fazer com que você permaneça na presença de Deus. Não é à toa que em 2 Coríntios, Paulo ele falou, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Ou seja, são as lutas que vão produzir em nós uma condição de saber quem nós somos, daquilo que nós esperamos, daquilo que o Senhor pode esperar de nós. Ou seja, não são nas lutas que eu vou embora. Embora eu vejo pessoas partindo da presença de Deus muitas vezes, nem por conta da luta, do peso da luta, da dificuldade da luta,
Mas muitas pessoas vão embora, saem da presença do Senhor quando começam a ser abençoados. Ah, meu Deus. Quantas vezes eu vi pessoas que chegaram com a vida destruída, literalmente destruída, casamento destruído, vida ministerial destruída, sua vida financeira completamente destruída. E aí nós, olhando, buscando ao Senhor, ministrando, ensinando, vemos a pessoa tendo aquela guinada na vida. E aí quando ela começa a prosperar, que seria um momento dela glorificar a Deus, que seria um momento dela verdadeiramente mostrar ao Senhor a sua gratidão, muitas pessoas acabam partindo. E quando eu falo partindo, não estão partindo para outra igreja, porque se ainda o fosse, eu me alegraria. Mas a minha preocupação e tristeza é quando essas pessoas partem da casa do Senhor para o mundo, que agora eles se acham autossuficientes. Eles começam a pensar que o seu intelecto, o seu estudo, o seu conhecimento, a sua habilidade fez com que ele prosperasse, quando na verdade nada daquilo aconteceu sem a mão do Senhor. E é tão forte isso para nós, que quando nós estamos na casa de Deus, nós vemos a mão do Senhor em cada coisa, não é assim? Oh, glória a Deus, o Senhor abriu uma porta, olha aí, o Senhor começou a me abençoar. E aí a pessoa começa a se afastar, e ele começa a achar que tudo depende do seu esforço, daquilo que eu faço. Então Paulo, ele estava dizendo, olha, isso é muito importante. É importante que você passe por lutas, que você passe por dificuldades. Por quê? Porque isso vai produzir em você um eterno peso de glória. Aleluia. Agora, Paulo também, dizendo aos Efésios, ele diz assim, no capítulo 1, versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, como eu estava dizendo, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo estava dizendo o seguinte: esse selo da promessa nada mais é do que uma marca. E é sobre marcas que eu quero falar com você nessa noite, com aquilo que você está sendo marcado, ou com aquilo que você traz na sua vida como marcas, e algumas precisam ser removidas, e outras precisam ser certamente acrescentadas. Então, irmãos, quando nós vamos falar sobre marcas, a gente percebe algumas características entre elas. A primeira, a marca, traz o reconhecimento no mundo espiritual. Por isso que Paulo estava falando do selo da promessa. O selo do Espírito Santo em nós é a marca da promessa. Quando eu tenho esse selo, eu tenho a minha convicção de quem eu sou. Aleluia. Então, quando você é marcado pelo Espírito Santo de Deus, você pode ter uma certeza: o mundo espiritual agora te reconhece. Aleluia. Depois, a marca, né, a característica da marca, ela também estabelece uma propriedade, ou seja, a quem pertence. Quando você recebe uma marca, você precisa entender, opa, a quem essa marca pertence. E como nós estamos falando de nós, quando eu recebo uma marca, agora eu tenho uma alegria, que agora eu sei de quem eu sou. A parte ruim, queridos, é que também é uma marca, né, é uma característica da marca, que ela pode ser tanto do bem quanto ser do mal. E existem pessoas que são marcadas para o mal. Embora seja algo triste para nós de conseguirmos conceber essa situação, ainda é uma realidade. Muitas pessoas são marcadas pelo mal. E aí eu citei aqui algumas passagens e coloquei algumas marcas. Por exemplo, a vida de Caim. Caim, ele foi marcado como homicida. E a Bíblia diz lá em Gênesis 4:11: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Então o Senhor disse para ele, porém lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Pôs o Senhor um sinal em Caim
para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Olha que coisa interessante e ao mesmo tempo uma coisa triste. Caim é aquele que mata o seu irmão por inveja. O pai começa a conversar com seus filhos. Imagino que isso deveria ser uma conversa maravilhosa. Imagina você ser filho de Adão, que foi o único que teve uma experiência de estar na presença de Deus diretamente, que falava com Deus, que conversava com Deus, que experimentava do melhor dessa terra, por estar com Deus. Mas por conta do pecado eles são expulsos. E agora, né, a gente às vezes se pega olhando e pensando, como será que não era aquela conversa? Para quem é pai aqui, quantos são pais? Meu Deus, mães, meu Deus, olha que coisa linda. A gente, muitas vezes eu me lembro de eu pegar sentado com a minha filha, eu contando a história da família. Olha, aconteceu assim, foi assim que aconteceu. E às vezes contava a minha própria história, né? Eu passei por um acidente, e aí minha filha ainda pequena, não sabia dessa história. Então a gente parava para contar aí. E quando eu me vejo assim, nesse momento de diálogo, de bate-papo, eu imagino como é que era isso, Adão conversando com seus filhos. E ele falava: filho, então na virada do dia o Senhor vinha e a gente conversava e era maravilhoso. E agora eles frustrados porque eles não tinham mais isso. E aí vão conversar com o pai: mas pai, como é que isso acontecia? E como é que a gente pode fazer para que Deus possa vir novamente? E aí a gente vê, né, como se Adão estivesse falando: filho, olha, façam uma oferta ao Senhor, apresente uma oferta, faça uma oferta ao Senhor e Ele virá para receber a tua oferta. Agora Caim, você já conhece a história, que foi fazer a sua oferta, mas não se importou muito com a qualidade da sua oferta, nem com a maneira que ele estava fazendo essa oferta. A Bíblia diz que naquela hora, naquele momento, o Senhor recebe a oferta de Abel, não a de Caim. E logo o semblante de Caim cai. E o Senhor vai conversar com ele. Ele fala: por que você está desse jeito? Se você tivesse feito a tua oferta da maneira correta, não é certo que ela seria recebida? Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: olha, você vai ter outras oportunidades. Quem sabe na tua próxima oferta eu me agrade dela e receba a tua oferta. Ou seja, aquela cara, né, que ele tinha feito, aquele semblante talvez pudesse ser transformado. Mas acontece que aquele sentimento em Caim, aquela marca de ódio, né, aquela marca de um sentimento pequeno, fez com que ele tirasse a vida do seu irmão. E agora, quando o Senhor vai conversar com Caim, quando o Senhor aparece para falar com ele, ele fala: Caim, cadê o teu irmão? Ele fala: por acaso eu sou guardador dele? Por acaso eu agora sou obrigado a cuidar dele? Gente, vocês estão entendendo? O Senhor estava aparecendo a Caim. Se tudo que ele queria era que o Senhor aparecesse, o Senhor estava ali. Ele não poderia ter aproveitado aquilo de uma maneira diferente. Mas Caim, com aquele sentimento, né, de ódio, acabou marcando o seu irmão, matando o seu irmão. E a Bíblia diz que então o Senhor tem um diálogo com ele. E aí ele entende que a partir daquele momento ele não teria mais essa oportunidade. Ele seria errante pela terra. Mas o Senhor diz que ele fala assim: puxa vida, qualquer pessoa que me encontrar vai me matar. E aí o Senhor então coloca uma marca nele. E aí, irmãos, essa marca que o Senhor coloca em Caim, não me pergunte qual é, porque a Bíblia não fala nada sobre esse respeito. Não é verdade, pastor Daniel? A crente é uma maravilha. Eu estou com o evangelista que está com a gente. Você sabe como é que é, né, evangelista? A gente percebe pessoas querendo contar coisas que não têm informação, querem trazer uma situação para aquilo que não tem. Então, eu já ouvi tantas coisas, irmãos, a respeito dessa marca, né? O que seria essa marca, mas não importa. O que importa é que ele teve uma marca, e a marca dele é que ele era um homicida, que ali ele perdeu a oportunidade da vida dele. Então, nós percebemos que Satanás tem feito isso. Ele tem trazido marcas na vida das pessoas. E talvez você fale: pastor, jamais, nunca eu mataria alguém, eu não teria essa coragem. Irmãos, quero dizer uma coisa para você. Eu louvo a Deus porque você tem esse pensamento e esse sentimento. Mas guarda-te, porque muitas vezes, com as nossas palavras, nós podemos estar matando pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes sem perceber, às vezes com o intuito de uma brincadeira.
Porque eu percebo muito isso no meio da igreja. As pessoas, muitas vezes, por um espírito de, talvez de falsidade, ou de não transparência, começam a brincar com as pessoas. E essas brincadeiras, muitas vezes, são aquelas que cutucam pessoas. Você já percebeu isso? E às vezes, querido, nós temos que ter cuidado, porque às vezes uma brincadeira que você faz com todo o teu coração, verdadeiramente achando que aquilo é uma brincadeira, você não sabe como é que você vai encontrar a outra parte, e essa pessoa pode receber aquilo como uma grande ofensa, e muitas vezes ele acaba morrendo espiritualmente. Então, embora nós não vamos matar ninguém fisicamente, nós temos que continuar buscando ao Senhor, clamando a Deus, para que nunca nós tenhamos essa marca. Recentemente, eu estava assistindo um vídeo, eu me lembro do pastor, eu sei quem é e eu esqueço o nome dele, o pastor que é deputado agora, ele pregava nos Gedeões muitas vezes, Marcos Feliciano, isso mesmo, pastor Daniel, Marcos Feliciano, ele vai pregar para a palavra, e ele pergunta no meio da pregação: alguém já matou alguém na fé? E aquelas pessoas ficaram assim, espantadas. E ele pergunta novamente: alguém já matou alguém na fé? E ele vai falar: eu já matei 2 pessoas. E ele começa a contar o relato de como foi a situação. E ele se envergonha, e ele fala: olha, eu tenho feito muito por Cristo, eu tenho pregado a palavra em muitos lugares, eu tenho ido, nas nações ministrar o evangelho, mas eu tenho sempre dentro de mim essa marca e essa lembrança. E a lembrança que ele tem é que ele matou a vida de 2 mulheres, eram jovens ainda. Ele diz que a igreja onde ele frequentava, haviam 2 jovens que elas iam para a igreja, frequentavam os cultos, mas ela não tinha lá uma vida muito correta, aos olhos dele, até verdadeiramente aos nossos olhos. Acontece que as pessoas começaram a apontar aquelas 2 jovens, e ele vai no pastor e fala: pastor, olha, eu sei que o senhor tem aí 2 pessoas na igreja, eu não lembro se elas eram ministro do louvor, ou elas eram simplesmente pessoas que frequentavam o culto, mas aquelas jovens, elas iam para o baile, no sábado à noite, elas faziam o seguinte, contavam para a mãe da outra, 2 amiguinhas: fala que eu vou dormir na tua casa. Mãe, eu vou dormir na casa da minha amiga. Aí a outra falava assim: mãe, eu vou dormir na casa da minha amiga. Entendeu como é que é, não? Quem nunca? Quem nunca, amém? Aí o que acontecia? Elas 2 saíam, iam para o baile. Elas pensavam assim: eu não vou no baile aqui na minha cidade, porque todo mundo nos conhece. Então elas viajavam, elas pegavam um ônibus, iam para uma outra cidade, e elas entravam, iam no baile, ficavam no baile, parava a noite inteira. No outro dia pela manhã, na hora que ia começar a escola bíblica dominical, elas estavam lá, já na porta, esperando. E todo mundo falava: elas estão no pecado, elas estão no pecado. Como é que pode? O pastor ainda deixa elas ou trabalhar na escola bíblica? Eu não lembro como é que era, mas ele estava ali contando essa história. E aí ele conversou entre alguns amigos, falou: vamos falar para o pastor excluir ela. Aí foram falar com o pastor falou: não posso, de maneira alguma. Como é que eu vou excluir alguém? Nós não temos nem prova. Você viu alguma coisa? Você sabe de alguma coisa? Ele falou: não, nós não sabemos, mas está todo mundo falando. Aí o pastor falou: não, de maneira alguma. E aí o Marcos Feliciano, então, ele chama alguns dos amigos obreiros na igreja e falaram: olha, nós temos uma missão, é uma missão impossível. Qual era a missão? Eles iam monitorar as 2 jovens no sábado à noite. Então ficava uma parte dos irmãos na casa de uma e a outra parte dos outros em outra casa. Eles disseram que eles compraram até aquele walkie-talkie, porque na época não tinha celular, para poder se comunicar. E aí quando uma saiu da casa, eles já mandaram: opa, presta atenção que uma já saiu aqui. Aí o outro falou: então vamos segui-las. E eles foram felizes da vida seguindo aquelas irmãs, até que eles veem ela entrando no ônibus, e eles partem para outra cidade, e eles vão acompanhar essa situação. E aí quando eles chegam lá, eles veem elas entrando no salão, e eles falaram: pronto, fechou, agora a gente já tem tudo, a faca e o queijo, nós vamos contar para o pastor que a gente viu. O cara falou, um deles falou: não, eu trouxe uma máquina fotográfica, porque se a gente falar e o pastor não decreta, a gente tira uma foto, e está tudo resolvido. E aí eles ficaram até esperar que elas saíssem.
enquanto eles estavam esperando, eles pensando, né? Agora elas vão sair abraçadas com os caras aí, a gente vai ver, né? Como é que é isso e tudo mais. E eles ficaram bem em frente lá, o local onde era a porta do salão. E aí quase na hora de fechar o salão do baile lá, diz que as duas saem abraçadas uma com a outra, dando risada, como se estivesse, né, aprontando a coisa mais legal do mundo. E elas saem, só que enquanto elas estão saindo, eles tiram a foto. Dava para pegar elas saindo do baile e a porta do salão de baile. Ele falou: pronto, nós temos uma prova agora. E ele chegou no pastor: pastor, está aqui a prova. Aí o pastor olhou e falou assim: vamos convocar uma assembleia. E aí foi avisado na igreja que ia ter uma convocação, uma assembleia que não era para ninguém faltar, porque tinha um assunto muito sério para ser tratado. E aí falou que quando falou assim que ia ter uma assembleia, disse que aí a igreja inteira falou: ninguém quer faltar, porque todo mundo quer saber, né? Coisa ruim, notícia ruim, parece que o pessoal gosta mais. Mas presta atenção que eu estou contando, irmãos, porque é forte. E aí diz que quando a reunião está preparada para o dia marcado, chega o dia, e aí quando está tendo a reunião, de repente o pastor chama aquelas duas jovens que estavam no meio da igreja, falou o nome delas, elas nem sabiam de nada, nem jamais imaginavam. E elas são chamadas para vir até o altar. Quando elas vêm até o altar, o pastor então começa a dar aquela descascada, e ele pega e exclui aquelas jovens. E aí diz que Marcos Feliciano, falando ele e os obreiros, aqueles que eram os amigos dele, naquela alegria, naquela sensação de ufa, nós tiramos o pecado, arrancamos o pecado da igreja, nós somos aqui verdadeiramente servos do Senhor. Ele disse que tão breve elas saíram pelas portas, aquele sentimento de tristeza entrou no coração dele, e ele pensou: meu Deus, o que eu fiz? Diz que passado alguns dias, eles esperando, conversando entre eles, diziam: ela vai voltar, eles vão voltar, ela vai vir para a igreja. E aí quanto mais passavam os dias, e elas não vinham, mais preocupado ele ficava. Diz que passou alguns anos, 2 anos, ele começou a criar coragem, ele foi até a casa de uma. Quando ela bateu na porta que ela viu que era ele, bum, bateu a porta na cara dele. Foi na casa da outra, falou: quem sabe a outra vai me receber, eu falo, eu explico, peço perdão. Aí chegou na casa da outra, mesma coisa, nem quis saber, bateu a porta na cara dele. E naquela época ele disse que ele estava começando no seu ministério, irmão. Naquela época ele estava começando o seu ministério. E aí ele disse que ele saía para pregar, era convidado, mas a todo tempo aquela palavra, aquela seta, aquilo batia no coração dele, e ele sabia que ele era culpado daquilo. Passou-se mais 5 anos, ele vai na casa de uma, a mesma coisa, fecharam as portas. Vai na casa da outra, do mesmo jeito. Passando mais 8 anos, ou mais 10 anos da última passagem dele, ele vai até a casa de uma. Quando chega lá, uma delas diz que fechou a porta, mas a outra diz que naquele dia parou para falar com ele. Ele falou para ele assim: muito bonito, né, seu Marcos? Eu vejo aí o senhor pregando em alguns lugares, muito feliz por vocês. Porém, eu quero que você saiba de uma coisa: você acabou destruindo a minha vida. Falou assim: tá vendo essas crianças aqui? Parece que eram 3 ou 4. Ele falou: essas crianças aqui, elas é um de cada pai. E o último pai está preso. A minha amiga nunca mais conseguiu se recompor, nunca mais voltou para a igreja, nunca mais buscou ao Senhor. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu vi a foto que o Senhor tirou. Naquele dia, eu e a minha amiga, a gente vinha abraçada, dizendo assim: querida, um dia Deus vai nos dar força e nós vamos largar isso. Porque nós éramos 2 jovens, nós só queríamos nos divertir, nós nunca ficamos com ninguém. Mas se eu falasse para alguém que eu tinha aquele desejo, aquela alegria, as pessoas não iam compreender. E aí por conta disso, por conta daquelas palavras, nós nunca mais buscamos ao Senhor. E aí parece que uma delas fala alguma coisa do tipo assim: é bom que você saiba que um dia, quando você estiver ainda, né, no auge, estiver lá no alto, você vai carregar essa marca que você destruiu a nossa vida. Então, irmãos, eu estou dizendo isso para quê? Para que você entenda como é perigoso, como é perigosa a nossa língua, como nós podemos matar alguém. E nós, aproveitando esse momento que nós estamos falando de resgate na igreja,
nós estaremos aqui nesses períodos que se seguem, preocupado com pelo menos 100 pessoas. Se o Senhor colocar em nossos corações ou trazer mais pessoas, nós iremos buscar todas elas, porque para nós nunca foi preocupação quando alguém sai de uma igreja e vai para outra igreja, irmãos. Mas a nossa preocupação é quando alguém sai e fica pelo caminho. Porque muitas vezes, querido, a conversa que eu tenho com as pessoas é assim: ah, pastor, o irmão não falou comigo, a irmã me falou de tal maneira, tratou de um jeito ríspido. Sabe, pequenas coisas, irmãos, são as pequenas coisas que fazem as grandes diferenças. Mas nós precisamos entender que Satanás, ele tem tentado trazer essa marca de destruição sobre a igreja. Como eu acabei de falar, Paulo, ele estava discutindo quando ele estava pregando aos gentios, mas ele não estava discutindo com os gentios. Ele estava passando por um problema de perseguição com os da sua própria casa, com aqueles do meio, aonde ele vivia. E hoje, irmãos, nossos olhos precisam estar abertos para a gente entender que quem morreu pelo pecado dessas pessoas foi Jesus, não fomos nós. E nós, se nós aprendermos a ficar de boca fechada, muitas vezes, já está de bom tamanho. Mas a gente, no nosso senso de justiça, no nosso senso de que eu sou mais, que eu sei mais, de que eu mereço mais, nós saímos matando pessoas. E muitas vezes nada mais é isso do que Satanás querendo colocar uma marca de destruição na tua vida. Segunda marca que Satanás traz sobre a igreja: a marca da traição. Você conhece a história de Judas, eu tenho certeza. No Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, na verdade, diz assim: respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. Judas carregou essa marca da traição. Aquelas pessoas que caminharam com Cristo talvez nunca haviam percebido que uma pessoa que estava no seu meio tinha esse sentimento de que em um determinado momento trairia. E nós muitas vezes olhamos para a situação e somos como Pedro, quando somos despertados. Pedro, certa vez, o Senhor falou: olha, eu preciso ir para Jerusalém, porque lá eles vão me matar, lá eu vou ser entregue, eles vão me crucificar. Pedro levanta e fala: Senhor, de maneira alguma te permitiremos isso. Jesus fala: Simão, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar. E ele falou: de maneira alguma eu vou fazer isso. Ou seja, muitas vezes nós não temos nem a consciência daquilo que nós podemos fazer, mas quando eu busco ao Senhor, eu entendo que existem marcas que eu preciso lançar para fora da minha vida. Essa marca, a marca da traição, é uma marca que tem destruído a igreja de Jesus Cristo. Não é à toa que nós vemos quantas vezes a igreja se desfazendo ou a igreja sendo rachada, porque uma pessoa, sem perceber, deu vazão a Satanás e começou a um caminho de morte. Terceira marca que eu quero falar, ainda da parte de Satanás, é a marca da posse. É a marca, na verdade, da besta. Em Apocalipse diz que seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Ou seja, nós estamos aqui olhando para uma palavra que é real, que parece que ela nunca foi tão atual quanto nos dias de hoje, porque nós estamos olhando e percebendo que as pessoas estão vivendo um momento onde ter é mais importante do que ser. As pessoas estão mais preocupadas em ter, e muitas pessoas com um chamado lindo, maravilhoso, estão esquecendo porque estão preocupados com aquilo que tem, quando na verdade, irmãos, o ser é fundamental. Eu confesso que, como
ex-comerciante que eu fui, quantas vezes eu lutei contra a palavra de Deus. O Senhor falava ao meu coração que eu deveria me lançar para estar fazendo a sua obra, e eu pensava comigo: não, Senhor, me perdoa, mas eu não estou preparado. E por que eu fazia aquilo? Porque eu tinha, irmãos, eu tinha uma boa condição, eu vivia um momento agradável. E eu falei para o Senhor, numa oração, e você tem que tomar cuidado com aquilo que você ora, porque eu falei: Senhor, se o Senhor quer verdadeiramente que eu me lance dessa maneira, o Senhor vai precisar se mover, o Senhor vai precisar fazer algo que eu não tenho coragem de fazer. Pois bem, o Senhor fez, eis-me aqui. Sou muito grato a Deus por não ter desistido de mim, como eu tenho certeza que o Senhor também não desiste de você. Oh, aleluia. Então, irmãos, eu quero que você entenda o seguinte: qual é a marca que você tem? Porque servir a Cristo não nos impede de passarmos por lutas, por dificuldades, por opressões, por depressões. Hoje, irmãos, o que tem de crente, vivendo essa fase de depressão profunda, nós olhamos e vemos muitas vezes alguns, a gente até escuta falar: tal pessoa tirou a vida, ou tentou tirar a vida. A depressão é algo sério. Satanás, ele está destruindo muitas vidas. Então nós precisamos entender que quando nós passamos por situações, aquilo não nos representa, aquilo não nos define, e é isso que você precisa entender. Porque não importa o que pode acontecer, não são as situações que vão te marcar. O que te marca, o que identifica, é quem você realmente é em Cristo Jesus. Então, por mais que Satanás ele planeje, ele marca, ele prepara uma destruição, nós precisamos entender: Satanás, a situação que eu vivo, não diz respeito de quem eu sou. Porque você precisa entender, a marca que ele quer colocar é para te definir. E a marca que você tem define a quem você serve. Qual é a marca que você tem, querido? Você está entendendo? Nós temos uma marca, nós somos marcados por Cristo Jesus. Então não importa a luta, a dificuldade que você enfrente, não importa quão terrível seja o momento que você está enfrentando, essa marca não te define, porque você é filho, filha do Deus vivo, herdeiro da promessa e chamado para viver e fazer obras maiores. Então eu preciso saber quem eu sou. Satanás não pode te possuir, o teu problema não pode te consumir. 1 João capítulo 3, 9, está escrito assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, essa não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ou seja, não quer dizer que você não vai pecar, mas o que você não pode é fazer daquilo uma prática. Você está comigo, irmãos? Parece que essa palavra, não sei se você está recebendo, porque você fica me olhando com aquela cara tão coisada, eu fico aqui: meu Deus, será que eu estou me fazendo compreender? Porque você precisa entender, queridos, nós temos alguém que está sobre nós, nós pertencemos a Ele. O que eu tenho aprendido é o seguinte: o que nós vivemos aqui é como o que Paulo falou, é leve e momentânea. Nós estamos aqui durante um pequeno espaço de tempo. Essa não é a nossa nação. Tudo que eu fizer aqui, eu tenho que ter esse entendimento: os meus olhos precisam estar na eternidade. O que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou vivendo, mostra aonde você quer chegar? Isso fica claro para Deus e para as pessoas aonde você vai chegar? Porque não adianta eu desejar uma coisa e ter uma atitude contrária. Nós precisamos, como eu falei esses dias, nós precisamos estar congruente. A minha atitude, a minha fala, o meu sentimento tem que estar de acordo. E eu preciso saber quem eu sou. Satanás não pode me destruir, ele não pode apagar a tua imagem. Você foi marcado pelo Espírito Santo de Deus. E essa marca, queridos, não é uma marca que está visível, onde as pessoas vão bater o olho e vão perceber. Não, é uma marca que está embutida em você. Mas sabe qual é a parte boa?
no mundo espiritual, Satanás olha e diz assim: nesse aí eu não toco, nessa daí eu não toco, porque nós fomos chamados por Cristo Jesus para fazer as mesmas obras que Ele fez, e segundo a sua palavra, obras maiores. Então nós precisamos nos agarrar nas marcas de Cristo. Quais são as marcas do corpo físico de Jesus Cristo? Porque Jesus ele passou por marcas, e cada marca que Ele teve representa algo para nós. Então eu vou passar aqui uma sequência de marcas no corpo físico de Cristo. Primeira marca, os pés. Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Os pés de Jesus foram transpassados, e aquela era a primeira marca, ainda que havia sido profetizada desde o Éden. Desde o Éden já havia uma profecia de que os pés do Senhor pisaria a cabeça de Satanás. Então nós precisamos entender que a serpente ele fere o calcanhar, mas Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Então nós passamos por lutas, mas por outro lado nós já sabemos que em Cristo nós temos a vitória. Oh, aleluia! Então essa é a marca que faz com que a minha caminhada e a caminhada da igreja seja vitoriosa. Jesus, Ele esmaga a Satanás debaixo dos nossos pés. Eu lembro que tinha um corinho que era curto e dizia assim: o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não estava falando dos pés de Cristo, estava falando dos vossos, dos nossos pés. Satanás ele tem que ficar debaixo. Então eu tomo posse das promessas de Jesus, porque como os pés de Josué, foram pés que conquistaram, que tomaram posse. Diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Os pés, a igreja de Jesus Cristo foi chamada para pisar e conquistar territórios. Irmãos, aonde você for, o Senhor está dizendo: eu vou te dar por herança. E nós muitas vezes pensamos que essa herança é herança física. É para nós. Opa, eu vou pôr o pé aqui, vou conquistar. Não, aquela é uma marca espiritual. Aonde você for, o Senhor te dará a oportunidade. O Senhor colocará palavras na tua boca. E lá, se você tiver o temor e a visão espiritual, eu tenho certeza que aquele lugar será verdadeiramente transformado pela presença da igreja de Jesus Cristo. Ou seja, a marca dos nossos pés. Eu vou pisando e o Senhor vai me dando como herança. Nós vamos caminhando e o Senhor vai dizendo: é teu, é tua, filho, fala. Então nós precisamos entender. E aqui é uma grande arma espiritual para nós, porque muitas pessoas, enquanto ficam prostradas, enquanto ficam paradas, não avançam, não estão vivendo o sobrenatural de Deus. Mas eu creio que chegou a hora, e essa é a hora em que o povo se levantará para verdadeiramente saquear o inferno. Então o Senhor tem nos chamado. Então as marcas físicas trazem representação espirituais para nós. Então assim como Pedro andou sobre as águas, viveu o sobrenatural, nós, a igreja de Jesus Cristo, vamos viver o sobrenatural também. Eu creio em nome de Jesus. Segunda marca, irmãos, Êxodo 17:11. Abre a sua Bíblia comigo lá, irmão. Ler a palavra de Deus, estou indo muito rápido. Parece que ficou tudo escuro aqui de repente. Aleluia. Amém? Você encontrou Êxodo 17:11? Diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Aleluia! As mãos santas de Jesus, queridos, elas foram furadas, rasgadas, transpassadas.
elas foram ali verdadeiramente feridas, mas era ali que estava a vitória da igreja. São as mãos da igreja levantadas pela vitória. Enquanto Josué estava no vale, as mãos estavam levantadas. O que acontecia? A Bíblia diz que o povo de Deus prevalecia. Quando ele baixava a mão, o inimigo prevaleceria. Sabe o que significa? Que nós, a igreja do Senhor, precisamos levantar mãos santas no santuário. Precisamos aprender a glorificar e exaltar esse Deus. Nós muitas vezes até falamos, mas nós esquecemos o poder do nosso corpo, de como é importante nós correspondermos com aquilo que a palavra de Deus diz, porque Ele também falou que aonde você colocar as suas mãos, prosperará, pela imposição de mãos santas. Mãos santas, homens e mulheres santos. Quando eu sei do meu chamado, irmãos, eu trago as marcas de Jesus sobre a minha vida. E uma das coisas maravilhosas que eu tenho experimentado nesse tempo é a questão da imposição de mãos e viver cura através dela. Quantas foram as vezes que eu tive a oportunidade de colocar as minhas mãos e eu ver verdadeiramente o milagre de Deus acontecer. E eu reconheço, irmãos, que em mim não há poder algum, mas quando eu vou a algum lugar, eu estou indo no nome de Jesus, aleluia. Como eu disse hoje para aqueles que foram os candidatos a batismo, agora os nossos irmãos que desceram as águas e que daqui a pouquinho vão estar participando da ceia pela primeira vez, né? Dizendo, eu fui batizado e agora nenhuma condenação há. Então, queridos, como é importante nós sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, embaixadores. Nós falamos em o nome de Jesus, nós declaramos em o nome de Jesus, e certamente vamos também viver grandes milagres em nome de Jesus. Por isso eu preciso dizer alguma coisa para você. A autoridade de abrir portas está nas nossas mãos. Acontece que muitas pessoas estão com as suas mãos frouxas, abaixadas. Na hora da luta, você precisa entender, na hora da luta é a hora que você precisa levantar verdadeiras suas mãos. Timóteo 2,8 diz: quero, pois, que homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo está fazendo a diferença na terra. O pastor Cleiton acabou de falar aqui, irmãos, não olha para a situação, não olha para o governo, não olha para aquilo que está acontecendo. Mesmo em meio à perseguição, o Senhor sempre guardou a sua igreja. É na hora da luta, da dificuldade, que a igreja faz assim, ela cresce. Então, queridos, nós somos como o fermento. Começa a bater em nós e a gente começa a crescer, aleluia. Então não se importe, querido, mas seja ousado, seja ousada. Nós fomos chamados, querido. O Senhor nos chamou, não era para você vir aqui simplesmente ouvir uma palavra, não. Essa palavra tem que trazer transformação na vida de outras pessoas. Tem dificuldade ainda em falar para outras pessoas? Fala na sua casa. Impõe as mãos sobre os filhos, impõe a mão sobre o marido, sobre a esposa, impõe as mãos sobre situações que vocês estão vivendo e que parece que não anda, não acontece. O Senhor colocou uma marca na vida de vocês. As suas mãos, quando foram atravessadas, foi para que nós, a igreja de Jesus Cristo, tivéssemos esse poder na terra. Porque quando Satanás pensou que ele venceu, ele estava perdendo tudo. Era ali que estava começando, querido. Era naquele momento que o Senhor estava dando a nós a possibilidade, a condição verdadeiramente de avançarmos. Terceira marca, joelhos. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Eu estava ouvindo um estudo, fazendo um estudo na verdade. De repente apareceu um estudo, 2 estudos. E eu falei, isso aqui está bem interessante. E dizia algo muito forte, queridos. Você tem noção do poder da oração? Eu já falei para vocês do poder da oração, como a palavra tem poder. Você cansou de ouvir falar isso? Eu lembro de algum tempo atrás a gente pegava alguns vídeos onde falava que parece que um oriental, eu não sei qual, eles colocavam palavras, escreviam palavras boas e colocavam dentro de um copo com água e colocavam na geladeira. Quem chegou a ver esse vídeo? Eu estou vendo ali algumas pessoas.
Então o que dizia aquilo? As palavras escritas, elas traziam uma imagem linda, maravilhosa, e era como se aquilo prosperasse, crescesse. E quando as pessoas escreviam palavras más e colocavam na geladeira, colocavam na água e virava gelo, aquela água apodrecia, chegava a ponto de apodrecer, de tão mal que fazia. E aí uma das conclusões que eles diziam era assim: se a palavra escrita tem poder, imagina a palavra falada. Se a palavra boa na água, ela tem o poder dessa cura, de transformação, imaginem nós, que somos 70%, 80%, não sei quantos por cento, de água. Você entende como é importante a palavra? Agora, o estudo que eu falei para vocês, que eu comecei a me assustar, é que eles diziam, era o seguinte: os cientistas americanos, eles estavam pesquisando o poder de pessoas que dobram os seus joelhos nas suas casas para orarem. Ele diz que essas pessoas, quando eles oram de joelho, prostrados e com as suas mãos unidas, parte do cérebro é tocada, e essas partes traziam curas de enfermidades que essas pessoas estavam carregando há tanto tempo, tomando medicamento, e nada acontecia. Então fizeram-se um estudo e começaram a simplesmente dar uma liçãozinha de casa. Eu acho que para nós, crente, você devia de tirar nota 10. Amém? Que é algo nada mais simples do que curvar o seu joelho, dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Queridos, o poder do joelho dobrado. Jesus, quando ele caminhava até o local onde ele seria crucificado, a Bíblia diz que por várias vezes ele caiu. Então, quando você vê Jesus caindo, eu vejo ali os seus joelhos feridos, machucados, mas contrapartida, o joelho dobrado do Senhor, que o Senhor teve marcado, nos deu a autoridade de termos os nossos joelhos dobrados, para que nós orássemos por nós e por outras pessoas, para que nós declarássemos aquilo que o meu Senhor pode fazer na minha vida e na vida de outras pessoas. Queridos, nós precisamos entender, a igreja, ela vai muito mais além daquilo que está escrito nas Escrituras. O Senhor sempre teve propósitos muito maiores para nos ensinar, e muitas vezes por conta da razão, muitas vezes por conta daquilo de você chegar em momentos do achismo, eu penso isso, eu penso aquilo, e você deixa de experimentar coisas poderosas. Hoje nós estamos ouvindo falar do benefício do jejum. Quantos já ouviram falar? Hoje tem estudos que falam sobre o benefício do jejum. E o benefício do jejum, queridos, é algo tremendo e poderoso que acontece na nossa vida física. Agora, queridos, o jejum da igreja, ele tem um poder de transformação de almas, aleluia. Não é à toa que quantas vezes eu vi histórias, como nós estávamos falando hoje no batismo, da Cíntia, que durante quanto tempo ela dobrou os seus joelhos, e ela orou e clamou a Deus pela conversão da sua família, e hoje, para selar, de uma maneira especial, desceu o marido e a filha nas águas. Oh meu Deus, como é bom confiar no Senhor, como é bom nós olharmos para a palavra de Deus e entender que é na pureza, é na simplicidade de crer que o Senhor opera grandes milagres. Então, querido, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Joelhos dobrados, sinal de vitória para o povo de Deus. Quando essas pessoas pensarem, eu não me dobro, eu não me prostro, eu não quero, eu não consigo. Quando você se prostra diante do Senhor, meu Deus, que benefício tremendo. Como eu tenho prazer, queridos, na oração de joelho. Quantas vezes eu acabo me retirando. Tem hoje um quarto que era da Camila, ela não mora mais com a gente, você já sabe, ela casou. Eu vou para o quarto do fundo, dobro meu joelho para orar lá, e eu fico lá o meu tempo, passo com o Senhor. Às vezes minha esposa está dormindo, às vezes ela nem viu, quando ela levanta eu já saí. Mas como é tremendo, como é maravilhoso poder dobrar os meus joelhos na presença do Senhor. E a igreja precisa dobrar os seus joelhos. Nós precisamos voltar, irmãos. Nós vamos estar aqui na terça-feira, eu tenho certeza que nós vamos tirar períodos de oração de joelhos, e eu tenho certeza
que vai ser tremendo para você, que vai estar aqui de joelho, e eu tenho certeza que vai preparar muitas almas que voltarão para os caminhos do Senhor por conta dos teus joelhos dobrados. Oh, aleluia! Então, queridos, eu vejo as marcas no corpo de Cristo. Eu vejo que essas marcas trouxeram um benefício para a igreja. Quando eu entendo o sacrifício de Jesus e eu me apodero daquilo que Ele fez, eu tenho autoridade para fazer as mesmas obras e obras maiores. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, porque você foi marcado com o sangue de Jesus Cristo. E esse sangue nos livra e nos liberta de todo o mal. Como é bom poder confiar no Senhor e saber que o Senhor